Graças e paz, amados. Estamos aqui mais uma vez gravando a nossa mensagem para domingo às 15 horas, ali no YouTube, às 16 horas no Facebook, Instagram e WhatsApp. E antes de gravar, eu quero fazer uma oração pedindo a Deus para me ungir, me abençoar, me capacitar, para que essa mensagem seja poderosa para tocar o seu coração e que você venha a ser edificado, mudado e transformado pelo poder dessa palavra. Senhor, conceda também para aqueles que nos assistem espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. Hoje, amados, nós vamos ver a última expressão de amor ao nosso Deus, que é o seguinte tema: dar, semear, ofertar, ser generoso, são expressões de amor a Deus. Quando você dá, você está expressando amor a Deus. Quando você semear, você está dando expressão de amor a Deus. Quando você for ofertar, você está ofertando com uma expressão de amor a Deus. E quando você for se tornar um generoso, você também está dando uma expressão de amor ao Senhor. Vejamos o que nos diz Lucas 6:38. Dai, imperativo, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Querido, aqui é um dos versículos que eu mais amo da Bíblia, porque ele é incisivo, ele é direto, ele é uma expressão de autoridade de Deus. Ele não está pedindo, você deveria dar. Não. É o imperativo. Ele tá dizendo o seguinte: dai. É para dar, meu irmão. Não fica aí com a mão fechada, não. Dai. E aí, dar-se-vos-á. Ou seja, se você der, alguém vai te dar. Isso aí é líquido e certo. Como? Boa medida, recalcada, sacudida. Recalcada é empurrado com a mão. Sacudida, você sacode para o que está no vaso se consolidar. Transbordante, deixa transbordar, meu filho. Não deixa com o vaso vazio, não. Transborda. Generosa. Se você fizer isso, generosamente vos darão. Então, Deus é um Deus que ele não fica devendo nada a ninguém. Quando ele nos ordena a implantar uma bênção, ele já tem a colheita, ele já tem a resposta. Então, você não vai aventurar. Será que eu dou? Será que Deus vai me dar? Não tem negócio de será. É sim. Sim, você dá e o Senhor vai multiplicar na sua semente. Aí ele continua. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lá no interior do estado, as pessoas vendem tecido a metro e vendem amendoim por litro. Só que em muitas daquelas lojas, o metro não tem 100 centímetros, tem 90. Então, você está comprando um e está levando 0,9. Aquelas latinhas que mede lá o amendoim, não é 1 litro, é 900 ml. Então, você está pagando 1 litro, está levando 900 ml. Você está comprando um tecido de 1 metro e está levando 90 centímetros. Então, aí a pessoa fica animada achando que está fazendo um grande negócio. Não está. Sabe por quê? Porque com a mesma medida que você medir para o seu amigo, Deus vai te medir também. Então, é uma falta de inteligência você querer passar os outros para trás, se locupletar de uma medida que não é sua, porque Deus vai retribuir a você, a mim, conforme a medida que você mediu. Então não seja hipócrita, não seja burro de medir uma medida errada, porque você também vai receber uma medida errada. Deus é fiel. Você pensa que você vai enganar Deus, meu irmão? Não vai. Então seja inteligente. Faça com os outros aquilo que você quer que se faça com você. Está escrito isso em Mateus 7:12. Façamos aos homens aquilo que nós queremos que seja feito a nós.
Então, amado, isso é uma questão de inteligência, de ser sábio. Então, não tenta passar os outros para trás, porque você vai ser atropelado nesse processo. Veja, segundo aos Coríntios 9, 6 a 8, diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com a fartura, com abundância também ceifará. Agora, ele aqui não falou, e aquele que não semeia nada, vai colher o quê? Nada. Tem muita gente que vai para a igreja e está esperando que Deus o abençoe financeiramente, mas ele próprio não abençoa ninguém. Então, aí a palavra é simples. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. E quem não semeia nada, colhe nada. O cúmulo da burrice é você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Não vai rolar, mano. Você quer uma coisa diferente na sua vida? Quero. Então plante coisa diferente. É uma questão de inteligência, sabedoria. Então, muita gente na igreja passando dificuldade. Ah, pastor, eu não semeio porque eu não tenho. Mentira. Você não tem porque você não semeia. Deus é fiel, irmãos. Você acha que Deus vai mentir para você e para mim? Para com isso. Então, é preciso obedecer. Para você ser abençoado, você precisa obedecer. Então, se Deus manda dar, dê. Não questione. Ah, mas eu não sei o que o pastor faz com o meu dinheiro. Ei, 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 ei. O dinheiro não é seu. A partir do momento que você deu na casa de Deus, aquele dinheiro é da igreja. E o pastor vai prestar conta dele para Deus. Se ele usar erradamente o dinheiro, ele vai se ver com Deus. Você não. Você fez a sua parte. Então tem muita gente que fica nessa tentação. Ah, eu não vou dar porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro. Não te interessa. O teu propósito é fazer a semeadura. O que Deus vai fazer é problema dele. Então, olha só. Ele disse aqui, quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, que é a maioria na igreja, não vai colher nada. Então, você está ouvindo todo domingo milagres de coisas que Deus faz e você não é mencionado. Por quê? Porque você é mesquinho, você é avarento, você é mão de figa, você não abre a mão. Então não espere que Deus vá abrir a mão para você. Deus depende de uma semente para fazer um milagre financeiro na sua e na minha vida. Escute bem isso, igreja. Deus espera uma semente para multiplicar a semente. Então, se você não planta nada, você não vai colher nada, meu querido. Não se iluda com isso. Então, o versículo seguinte diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Veja, quanto é que eu vou semear? Muito ou pouco? Ou nada? Depende. Você vai orar a Deus lá no culto e vai perguntar para ele: Senhor, quanto o Senhor quer que eu semeie? Ele vai falar no seu coração, não é no seu ouvido. Tem muita gente, Deus não falou nada, então não vou dar nada. Ok, porque você é mesquinho. Porque Deus não fala nesses momentos no ouvido, ele fala no seu coração. Ele diz assim, dê 10, dê 20, dê 1000. Então, quando a Bíblia fala, cada um contribua segundo propôs no seu coração, é segundo Deus propôs no seu coração. Não é você, é Deus. Se você não tem nada, Deus não vai mandar dar R$1000. A menos que ele tenha algo muito extraordinário que vai lhe abençoar muito. Aí você se vira e cobre lá a oferta. Eu já fiz isso. E fui abençoado. Bom, então cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não por necessidade ou com tristeza. Mas eu vou ter que dar tudo isso? Poxa vida, já anulou a bênção. Eu vou dar porque a igreja precisa pagar o aluguel. Deus também não agrada disso. Não é por necessidade e não é por obrigação. Agora, Deus ama
quem dá com alegria. Deus mandou você dar vintão. Dê alegre, dê feliz, dê contente, independente da situação que você estiver vivendo, independente do momento, da conjuntura que você estiver vivendo. Deus mandou fazer? Mandou. Então faz. Faz porque a colheita é certa. Não tem como errar. Veja só. Deus é poderoso. Escute isso aqui, igreja. Deus é poderoso para fazer que ele seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Vou repetir. Deus é poderoso para fazer-lhe que seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenham tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Deus não só quer abençoar, ele quer transbordar a sua sementeira. Deus é o nosso maior exemplo de generosidade. Ele semeou o que tinha de melhor para nos dar a salvação eterna, entregando o seu único filho para nos redimir dos nossos pecados. Deus é o maior exemplo de generosidade. Então eu e você precisamos ser generosos, porque o nosso Deus e Pai é generoso. Ele deu o que ele tinha de melhor, o seu filho, para nos trazer uma salvação eterna. Nós que estávamos condenados ao inferno, ao fogo do inferno, ele deu o melhor. Então não dê para Deus migalhas. Deus não aceita esmola. Esmola você dá para mendigo. Para Deus não. Deus é o melhor, para a honra e glória dele. Como e por que devemos semear? Essa é uma boa pergunta. Como e por que devemos semear? 2 Coríntios 9, 10 a 12 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Estamos falando de expressão de amor. Aqui nós estamos falando de expressão de gratidão. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, você não tem semente? Não? Não. Peça a Deus. Outro dia eu fiz essa administração lá na igreja e eu fiz um trato com Deus. Senhor, tudo bem, eu quero dar uma semente, mas eu não tenho. Então eu preciso que o Senhor me dê uma semente. Isso foi no culto de sábado, de domingo de manhã. Na hora do almoço foi uma pessoa, amiga minha, almoçar lá em casa. E depois do almoço, ela me deu uma oferta generosa. Aí eu pensei, né? Bom, eu vou dar uma parte disso. Aí Deus me lembrou. Você não falou que queria uma semente, filho? Eu estou te dando a semente. É para semear tudo. Falei, tudo bem. Porque quando Deus fala, amado, eu não discuto. Tendo ou não tendo, eu cumpro o que ele fala e fim de papo. Resultado. Cheguei no culto, faceirinho. Fui lá e pá, fiz oferta de tudo aquilo que eu tinha ganho. Aí eu falei, agora eu quero saber como é que Deus vai me abençoar. Porque a gente está sempre curioso para saber os agires de Deus. Muito bem. Uma semana depois, eu recebo um convite para ir passar 15 dias em Salvador. Passagem aérea paga, estadia paga, dinheiro para tomar sorvete, lanche, água de coco pago. Isso custou uma baba. Eu falei, tá. Deus, que presente maravilhoso o Senhor me deu. Eu estava muito desejoso de ver minha irmã, que é a única que eu tenho, que também não estava bem de saúde.
e rever os meus parentes lá na Bahia. Mas era impensável eu viajar nesse final de ano, principalmente de avião, quando você sabe que chegar nas férias o preço das passagens aéreas dá um pulo lá para cima. Eu não tinha a menor chance, não tinha a menor condição. Mas Deus abriu uma porta. Levantou alguém que também foi abençoado, porque me abençoou a mim e minha esposa. Ah, é para mim e para minha esposa, não é para mim só não. E eu falei, rapaz, não é que o negócio funciona mesmo? Então, se Deus, peça a semente que Deus vai lhe dar. É que está escrito aqui. Aquele que supra a semente é o que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da vossa justiça. Veja, o grande problema aqui, meus amados, é que a gente come a semente. Se você come a semente, você não vai colher nada, meu querido. Deus fica impossibilitado de lhe abençoar, porque você está descumprindo a sua palavra. Quando a Bíblia fala, roubará o homem a Deus, todavia vai me roubar. E dizer que te roubamos, no dízimo da tua oferta. Não é que Deus está preocupado se você roubou o dinheiro dele, porque Deus não usa dinheiro lá no céu. Mas quando ele fala em roubar a Deus, é roubar a oportunidade que Deus tem de me abençoar, de te abençoar. Então, quando Deus te faz um comando e você não obedece, você está tirando dele a oportunidade de me abençoar. Deus não é incoerente. Deus não age por pena, por dó. O choro não move Deus. Deus age pela palavra. Se você cumprir, Deus vai cumprir a parte dele, com certeza. Então, eu tive uma experiência nesse final de ano maravilhosa. Pedi a semente e Deus me deu, que é o que está escrito aqui, ó. Aquele que supra a semente é o que semeia, no meu caso, e pão que come. Mas eu não comi a semente, meu irmão. Deus vai dar pão numa outra hora, no outro momento, no outro mover. Importante você ter discernimento, amado, para saber distinguir uma coisa da outra. Agora, aqui diz que ele também suprirá e aumentará a semente. Quando você entra num giro de aumentar, de semear e receber, semear, não vai parar nunca. Sempre você vai ter dinheiro para semear. E você sempre vai colher para ter mais. A multiplicação de Deus é uma coisa extraordinária. Deus trabalha de uma maneira diferente. Ele multiplica, não é? Ele não soma. 1 mais 1, 2. Não, Deus multiplica para que você fique impactado com o que Deus fez. Olha só. Ele fará crescer os frutos da sua justiça. Não é só o fruto financeiro, é na saúde, é na alegria, é na paz, é na justiça, em todas as áreas. Ora, vocês serão enriquecidos de todas as formas, mas você só vai ser enriquecido se você plantou a semente. Se não plantar a semente, esse versículo aqui fica sem sentido. E você vai ser enriquecido com um objetivo nobre, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Gente, em qualquer igreja que eu vou, eu dou semente, eu semeio. Eu já fui na Universal, semeei. Mas a igreja Universal só fala de dinheiro. Isso não é problema meu. Eu cumpri um princípio, fui lá e semeei. Com certeza, Deus vai me abençoar. Então ele vai abençoar para quê? Para que você seja generoso em qualquer situação, em qualquer lugar que você estiver. E, por nosso intermédio, a sua generosidade, escute só, resulte em ações de graça para Deus. Quando eu sou generoso, eu estou rendendo ações de graças a Deus. Mas perceba que tudo tem um início, tudo tem um começo. E o começo é você semear. Vai colher sempre, vai ser generoso, vai colher generosamente, para que quando você for solicitado, você tenha o recurso. Você não precisa pedir de novo a Deus para abençoar a semente, porque isso é um processo contínuo. Você planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. E aí vai, não para nunca. Agora, olha só o detalhe. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus. Apenas. Você está suprindo sim, mas não é só isso. Mas também
transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ô, gente, como é gostoso essa passagem. Como aplicar? Gálatas 6, 7 a 10 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É lei que vale para qualquer situação. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tiver oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ô, meu irmão, que coisa extraordinária. Então, Deus sempre vai te dar uma oportunidade para você semear, para você ofertar, para você dizimar, para você ser generoso, porque Ele quer que você colha frutos dessa sua semeadura. Querido, ninguém fica devendo nada para Deus. Entenda isso. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa das nossas ofertas, mas Ele mede a nossa fé, nosso caráter, a nossa integridade diante daquilo que eu e você oferecemos para Deus. Querido, não é questão de quantidade, é qualidade do que você dá. Dá por amor, dá por entendimento, dá porque é mandamento. E com certeza você vai colher. Aquele que fez a promessa é fiel. Não vacilar, não vacile, porque o que fez a promessa é fiel. Se Deus fez a promessa e Ele fez, Ele vai cumprir. Então, aqui diz que não é para zombar de Deus. Deus deu bronca no povo de Israel, porque eles levavam o animal coxo, doente, mutilado, para dar de oferta para o Senhor. Essa é uma oferta que Deus não recebe. E ele, naquela passagem lá de Ageu, ele diz assim: por acaso, experimente, não é Ageu, é Zacarias, experimente dar ao seu governador essa oferta para ver se o governador recebe. Ora, se o teu governador não recebe, imagina se Deus vai receber. Então, é melhor você não dar nada do que fazer uma oferta bichada, fazer uma oferta ruim. Então, ele é muito claro. Essa é uma lei universal, lei da semeadura e da ceifa. De Deus não se zomba, ou seja, Deus não se deixa escarnecer. Eu vou dar um animal coxo aqui, Deus não vai se incomodar com isso. Vai se incomodar. Agora, se você der um novilhinho, qual foi a diferença da oferta de Abel para Caim? Caim deu qualquer coisa que ele pegou lá no sítio dele, pegou lá e deu. Abel não. Abel deu o melhor da gordura dos seus carneiros. Ele pegou aquele carneirinho que ele sempre brincava com ele lá durante o tempo. Era o cabritinho favorito de Abel. Então ele pegou o melhor que ele tinha e entregou para Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que ele desagradou de Caim e da sua oferta. A nossa oferta determina se Deus vai gostar ou não de nós. Então seja inteligente, seja esperto. Dê coisas que você sabe que Deus vai se agradar. Então, ele diz aqui: tudo que o homem semear, coisas boas ou ruins, isso colherá. E a ele emenda: aquele que semeia na carne, colherá corrupção. Mas o que semear no Espírito, colherá vida eterna. Então, ele recomenda que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Eu já falei isso. Por isso, enquanto tiver oportunidade, Deus dá oportunidade, não perca as oportunidades que Deus dá, não, mano. Deus deu uma oportunidade, segura. Enquanto tiver oportunidade, façamos o bem. Porque
Deus vai nos honrar. Mas, principalmente o da família da fé. Nós temos a família de sangue, que é a família carnal, e a família da fé, que são os irmãos da igreja. E perceba que aqui ele coloca os irmãos da família da fé acima da família normal. Então, é importante servir os irmãos da família normal? Claro, muito importante. Mas principalmente os da família da fé. Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Por exemplo, você não dá o dízimo, você já perdeu, mané, porque você roubou a Deus. Então você precisa dar os 10% de Deus. Meus irmãos, tem igreja oferecendo promoção. Ah, venha para a minha igreja que o dízimo aqui é 8%. Ah, venha para a minha igreja que o dízimo aqui é 5%. Ei, o que é isso? Nós não estamos mercadejando o evangelho. O dízimo é 10% e ponto final. Se você quiser dar 15%, é problema seu. Mas a lei é para dar 10%. Então, se você dá 5% pensando que está fazendo grande coisa, o inimigo vai passar a mão no teu negócio. Quando você deixa de dar o dízimo, o devorador vai lá e quebra uma geladeira, uma máquina de lavar, qualquer outra coisa em sua casa, mas você não vai usufruir do dinheiro que é o dízimo do Senhor. Portanto, seja inteligente, devolve o que você tem que devolver, estamos quites. A alma generosa prosperará. Olha que promessa linda. E quem dar a beber será descedentado. Então você satisfez a necessidade de alguém, você abençoou alguém com a sua oferta, então tenha certeza que o retorno virá ao seu tempo. Provérbios 22, 9 diz: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Tem outro versículo que quem dá ao pobre empresta a Deus. Tá? Então, veja bem, precisamos ser generosos. Conclusão: o amor a Deus é transformador. Amar a Deus é mais do que um sentimento, é um estilo de vida. Cada expressão de amor, seja na adoração, obediência, serviço, santidade, confiança, evangelismo ou gratidão, nos aproxima mais de Deus e nos transforma a sua imagem, a imagem de Cristo. Pergunta para a sua reflexão pessoal: qual dessas formas de amor você sente que precisa desenvolver mais? Como você pode demonstrar amor a Deus em situações específicas da sua vida? Exemplo prático: escolha uma área em que você deseja crescer e comprometa-se a praticá-la durante essa semana. Peça que Deus ajude a demonstrar amor verdadeiro, tanto para Ele quanto para o próximo. Senhor, infelizmente o tempo foi embora e eu quero pedir ao Santo Espírito de Deus que complemente as revelações aqui dessa palavra. Naquilo que eu não fui claro, que eu não fui específico em ensinar, que o Espírito Santo complete a obra no coração de cada um. Abençoa, Pai, o teu povo, hoje e para sempre. Te agradecemos, Senhor, por cada um que está ouvindo e praticando esses princípios aqui ensinados. E desde já, queremos dar ao meu amado Deus e Pai toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Pai, a minha vida e abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento. A Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, e o fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.